Na 21ª questão, nós temos mais um probleminha. Nós temos dois períodos compostos. No primeiro, existe uma vírgula que não existe no segundo. A primeira afirmação não apresenta dupla possibilidade de interpretação. Falam tanto que ela não se concentra. A primeira oração é a oração principal, a segunda oração subordinada adverbial consecutiva, sem problema nenhum de análise. A segunda contemplava algumas possibilidades de análise. A frase contemplava, primeiramente, a mesma possibilidade de análise da afirmação anterior. Por quê? Porque a vírgula entre a oração principal e a oração adverbial não é obrigatória. O uso de vírgula não é obrigatório, portanto, eu posso ler o período de número 2 da mesma maneira que eu li o período de número 1. Segundo, eu posso ler o período de número 2 considerando que o verbo falar é transitivo direto e que a oração que ela não se concentra é subordinada objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta do verbo falar. Existe ainda uma terceira possibilidade de análise um pouco mais polêmica, mas também real. É possível imaginar que nós temos um período composto agora por coordenação, cuja oração assindética é falam e cuja oração coordenada sindética explicativa é tanto que ela não se concentra. Essa possibilidade provavelmente foi excluída pela maioria dos candidatos devido à ausência da vírgula depois do verbo falar, antes da locução conjuntiva tanto que. No entanto, essa tripla possibilidade de análise do segundo período poderia levar o candidato à confusão na hora de resolver o exercício. Nós só não sugerimos a anulação da questão porque, apesar dessa confusão no segundo período, as 4 afirmações podem ser respondidas apesar desta dificuldade de compreensão do segundo dos 2 períodos propostos. Obtivemos a alternativa C como alternativa correta, apesar de todas essas dificuldades. A questão 23 não apresentava dificuldade nenhuma. Na frase, pode-se afirmar que essa nova ortografia vai dar um dinheirão, que é conjunção integrante, o que só se observa na alternativa B. O candidato não deveria se confundir com a alternativa D, em que temos é para elas que se legislou, em que é e que, isolando o termo para elas, era uma partícula expletiva ou partícula de realce. Cuidado para não confundir o que aí com uma conjunção integrante ou eventualmente a conjunção ou eventualmente a confusão com o pronome relativo. A questão 24 também era uma questão de preenchimento de lacunas no modelo bastante tradicional de gramática normativa, referente ao uso dos porquês. A única que poderia causar confusão era a primeira lacuna. Nós tínhamos, nunca nos perguntaram por que cometemos tamanho equívoco. Atenção, candidato. O porquê deveria aparecer na forma separada, sem acento. Trata-se de um interrogativo, numa afirmação, numa oração que é objeto direto, que é objetiva direta da primeira e que compõe discurso indireto. Veja comigo, nunca nos perguntaram, imagine que essa afirmação estivesse no discurso direto, nunca nos perguntaram, 2 pontos, abra aspas, por que, forma de por e que separados, por que cometemos tamanho equívoco? Interrogação, fecha aspas. Era a única lacuna que poderia causar confusão. A segunda, na segunda lacuna, o porquê era simplesmente uma conjunção, e portanto deveria aparecer na forma junta, né? Tudo junto sem acento, como dizem os alunos, e os porquês, evidentemente, nessa ocorrência, o porquê era substantivo antecedido do artigo. Para finalizar, a questão 25 continha no enunciado havia uma frase que continha silepse de pessoa, os brasileiros temos pouca intimidade, e finalmente só se encontra silepse na alternativa D. Coisa curiosa é aquela gente, divertem-se com tão pouco. Perceba, se coisa curiosa é aquela gente e a afirmação seguinte se refere ao termo gente, o verbo deveria se flexionar no singular. Coisa curiosa é aquela gente que se diverte e não divertem-se. De modo que o autor do texto,
utilizou-se de silepse, agora não de pessoa, utilizou-se de silepse de número. A avaliação geral da prova de língua portuguesa é, primeiro, como já dissemos, proporcionalmente houve menos questões de gramática normativa do que costumava haver em anos anteriores. Segundo, as questões continuam sendo de cunho bastante tradicional, avaliando assuntos e detalhes e regras daquilo que a gente pode chamar gramática normativa tradicional, sem grandes novidades, sem grandes surpresas, ressalvadas aí as questões de número 16 e de número 21, que tinham pequenos problemas na formulação, embora não tenham sido, nós, a equipe de professores, não sugira a anulação dessas questões, porque apesar dos problemas que elas continham, era possível respondê-las. Muito obrigado pela atenção.